com base em Lucas 15, versículos 11 até o 24. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel da mão e sandálias nos pés. Trazei-o o bezerro gordo, matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus! Essa parábola do filho pródigo, nós podemos dizer que é um clássico, não é verdade? Ela só é citada no livro de Lucas. Junto com ela é citada a parábola da ovelha perdida e também da dracma perdida. Da ovelha e da dracma, ela foi a ovelha perdida entre o rebanho e a dracma perdido dentro da própria casa. Já a parábola do filho pródigo é aquela situação em que o filho decide ir para longe. Nós sabemos aqui, onde ora lemos, que ele pegou os seus bens e foi para muito distante. Bem, quando a palavra de Deus fala que ele foi para muito distante, logo a gente entende que ele queria deixar claro que ninguém tinha a ver com a vida dele, e que ninguém poderia dar palpite na vida dele, e que ninguém deveria se meter na vida dele. Foi para bem longe para não ser achado, para não ser visto, para não ser corrigido. Foi para bem longe para fazer o que bem queria, o que bem entendia. Aleluia! Nós sabemos que ele desperdiçou tudo. Longe do Pai há desperdício. Aleluia! E a Bíblia diz então que ele começou a ter problemas. Quem está longe do Pai passa a ter problemas. E a Bíblia diz que ele passou fome. Quem está longe do Pai passa a ter fome. E a Bíblia diz então que ele foi trabalhar o que ele não fazia com seu pai. Aleluia! Quem está longe do Pai passa a trabalho. E a Bíblia diz então que ele foi cuidar daquele serviço mais insignificante, daquele serviço mais odiado pela região, que era cuidar de porcos. E a Bíblia ainda diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Nesse exato momento, no meio de grande conflito, nesse exato momento onde a sua vida se torna ali um verdadeiro conflito, ele cai em si. Ele se dá por conta do que ele acabou de fazer. Ele se dá conta das suas atitudes. Aleluia, Jesus. E ele reconhece
Primeiro, que não deveria ter feito, e segundo, que precisava pedir perdão a Deus e depois ao seu próprio pai. Aleluia! E agora ele passa a fazer o caminho inverso. Ao invés de se afastar, ao invés de se distanciar, ele começa a se aproximar, primeiro dentro da sua consciência e depois na direção da casa do pai. Se fôssemos colocar um título nessa pregação, nós colocaríamos: Volte para a casa do pai. Aleluia! E aqui nós queremos destacar várias coisas, tá bem? Em que são sagrados no reino de Deus. E essa parábola, ela nos dá uma dimensão muito exata daquilo que o Senhor preserva. Quer ver? Primeira coisa, o pai respeitou a decisão do filho. Se nós olharmos para o lado espiritual, o nosso Deus, ele respeita a decisão de qualquer ser humano. O Senhor Deus, ele não infringe na decisão de qualquer ser humano. E o Senhor Deus deixa. A segunda situação, o filho fez uso do livre arbítrio. Aleluia! Isso é sagrado. O Senhor respeita a decisão e todo ser humano tem o direito de livre arbítrio. Aleluia! Ele decide se quer, se não quer. Estava diante dele o livre-arbítrio, e para Deus isso é sagrado. Você já pensou Deus colocar alguém no céu por força? Não, você vai para o céu, vou te colocar no céu, você vai vislumbrar o céu, aí o camarada lá, que nunca teve uma experiência ruim, chega no céu lá e diz assim: mas eu não queria estar aqui, foi tu que me trouxe para cá. Deus é justo. Se existe um critério para um, existe o mesmo critério para todo mundo. Aleluia! Deus respeita a decisão e o livre-arbítrio é a maior realidade do meio cristão. A terceira coisa, o pai sabia no que ia dar. O pai sabia das consequências. O nosso Deus sabe das consequências. Quando tomamos uma decisão inversa de seguir ao Senhor, usando do livre-arbítrio, o Senhor sabe que aí o ser humano está lançado à sorte. Aleluia! Mas o próprio Deus sabe as consequências do abandonar o pai. A quarta situação dentro desta parábola, o filho precisava voltar. Aleluia! Aí está. Foi para longe, desperdiçou, viveu do jeito que queria, teve prejuízo, passou necessidade, fome, trabalho, e o mesmo livre-arbítrio que tirou ele da presença do pai, teria que ser usado de novo para poder voltar e retornar ao pai. A decisão de ir embora deveria agora ser tomada para retornar. Bem, quando você olha isso que é sagrado, você vê aí o dilema do ser humano: aceitar ou não o plano da salvação, aproximar-se ou afastar-se de Deus. Aí está, diante de toda a humanidade, onde Deus, ele trata todo mundo com essa placa, podemos dizer assim: você tem na sua vida o livre-arbítrio. Aleluia! Ninguém é obrigado a servir a Jesus, mas nós sabemos que distante de Deus é problema. Aí vamos entender aqui, diante dessa história, o que aconteceu. Primeiro, o filho voltou. Voltou. Segundo, o pai o esperava. Quando a narrativa bíblica nos traz aqui a situação do filho, ela nos mostra a decadência do rapaz. Aleluia! E mostra
o menino que se foi e não mostra o desespero do pai, a aflição do pai, o sentimento do pai, aleluia, porque sabemos que o pai, ele tem experiência, ele tem condições de ter uma certa previsão de futuro, ele sabe que o mundo é mau, aleluia, e o pai já esperava o filho. Aí você olhando a figura do filho, você vê que o filho fez, principalmente por sua tamanha curiosidade, foi embora. E o pai o esperava, não se importando com o que havia acontecido, com o desperdício. O pai queria o reencontro novamente. A terceira situação, o reencontro. O pai o esperava. O pai, eu quero aqui trazer para dentro desse contexto, como disse na canção que ora ouvimos aí, que o pai esperava todos os dias, quem sabe debruçado na varanda, encostado na porta, olhando ao horizonte do lado em que estava a estrada de entrada, de saída daquele lugar. Desespero do pai. Onde está meu filho? Meu filho que desapareceu, decidiu ir embora. O pai sabia no que ia dar, estava esperando o reencontro. A quarta situação, houve festa. Claro que haverá festa, porque o sofrimento daquele que se afasta é terrível. E o que acontece então quando nós estamos distante da casa do pai? Olhando para esta figura de linguagem chamada parábola, o que acontece quando então sofrimento, dor, vergonha, humilhação, solidão, abandono, miséria, tudo isso quando se afasta do pai. E você pode ter certeza, diante e entre um ambiente de amor, de conforto que o pai lhes oferecia, não era possível ver o sofrimento, a dor, a vergonha, tinha tudo, a humilhação, tinha tudo, mas afastado do pai, quando passa a sofrer, quando passa a ser envergonhado, quando é então humilhado, se sente só, extremamente abandonado, e agora está ali, numa miséria financeira, numa miséria física, numa miséria espiritual, você pode ter certeza, é muito difícil voltar para a casa do Pai. Por isso Jesus te fala hoje, volte para a casa do Pai. E para voltar para a casa do Pai, o que é preciso voltar para a casa do Pai? Diante desta passagem, nós precisamos perceber, aleluia, o versículo de número 17 que diz, caindo em si, aleluia, reconhecer. Existem certas situações na vida do ser humano em que o homem se afasta tanto de Deus que as experiências elas acabam se dando de frente, elas acabam nos encontrando para que finalmente, diante de uma situação ímpar, horrível, talvez desesperadora, nós venhamos cair em si e reconhecer que damos com a cara na parede. Reconhecer é o primeiro passo. Se arrepender é o segundo passo. Reconciliar é o terceiro passo. Voltar e pedir perdão. Aleluia. Volte para a casa do Pai. Deus, Ele jamais rejeita um arrependido. Aleluia. Não foi o pai que correu esse menino de casa, foi o menino que quis sair. Aleluia, Jesus. Você já pensou se esse menino não se encontra consigo mesmo, estaria perdido? Você já pensou se esse jovem aqui, esse filho pródigo, não passa por essas experiências terríveis, se ele voltaria?
Glória a Deus, que as experiências terríveis fazem com que a gente venha a ter a consciência do que realmente perdemos e que precisamos retornar ao começo, voltar para a casa do Pai. Aleluia. Volte para a casa do Pai. Hoje é o dia que Deus escolheu para falar com você de uma maneira bastante especial. Deus respeitou a tua decisão, Deus respeitou o teu livre-arbítrio, mesmo sabendo das consequências, e Deus sabe que você precisa voltar. Faça como esse personagem, volte porque o Pai te espera, reencontre-se com Deus que haverá festa no céu. Pare de sofrer, pare de sentir dor, pare de ser envergonhado, humilhado, de se sentir só. Volte para a casa do Pai. Ninguém te abandonou, foi você que quis sair, aleluia. Deixe essa miséria e volte a ter a alegria de estar na presença do Pai. Reconheça, se dê por conta, se arrependa, se reconcilie com Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.